Deuteronômio, capítulo 15, 1 a 11. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Querido Deus, querido Pai, esta é a palavra do Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos neste momento e que a graça, misericórdia e a paz do Senhor seja sobre nós. Queremos a bênção do Senhor, a bênção que enriquece. Ajuda-nos nesse compartilhar. Espírito Santo, socorre-nos e ministra no nosso espírito, no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nesse capítulo 15, como nós lemos aqui, ele fala aqui do ano da remissão. O ano da remissão era o fim de cada 7 anos. Então, a cada 7 anos, toda a dívida ela deveria ser paga, ser perdoada. E nós vemos que nas Escrituras, nós sempre vamos ver algumas ordenanças do Senhor que são importantes. E aqui nós vemos que o Senhor tem uma promessa aqui. E ele diz aqui no verso 5, olha só: se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará. Ouvires a voz do Senhor, cumprires todos os mandamentos, o que vai acontecer? O Senhor te abençoará. E aqui diz:
Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Dominarás, mas não serás dominado. Então olha só a bênção do Senhor para Israel, o que o Senhor estava falando para o seu povo aqui. Ele quer abençoar o seu povo, Ele há de abençoar o seu povo. E entre o seu povo, o desejo de Deus é que não haja pobre. Essa é a vontade de Deus aqui em Israel. Desde o princípio, o propósito de Deus é abençoar o seu povo, né, para que não haja pobre na terra. O que o homem deveria fazer? Ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor. Se você ouve a voz e obedece a voz do Senhor, a bênção do Senhor virá para a sua vida. Então, se você vai ler lá depois, lá na frente, Deuteronômio 28, ele fala da mesma forma: se atentamente obedeceres, então a bênção do Senhor virá. Mas ao mesmo tempo aqui, Moisés ele vai dizer que sempre haverá pobres na terra. Né? O Senhor Jesus mesmo disse depois: os pobres sempre tendes convosco. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus rico, é o dono do ouro, da prata, é o Deus que é dono dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Mas qual é o problema? O problema é que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado separa você de Deus, o pecado separa Deus de você. Então, o que Deus deseja realmente para o homem? Deus deseja abençoar. Então, o Natal já compartilhou aqui conosco sobre a bênção, né, de você abençoar. E a promessa do Senhor, você vai ver em toda a Escritura, é que você seja um abençoador. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E por isso, então, ele chama a atenção aqui para um coração maligno, né? Para você não ter um coração incrédulo, um coração maligno, que fecha a sua mão, fecha o seu coração para não abençoar o seu irmão. Então, nesse ano da remissão, é o 7º ano, é interessante que nós vemos nas Escrituras, para o dia, né? O dia a dia, cada dia, eles tinham que oferecer sacrifícios, manhã e à tarde. Esse manhã à tarde, o sacrifício, ele estava relacionado ao quê, irmãos? Se nós podemos fazer uma aplicação para nós. O pecado, ele é diário. Nós pecamos todos os dias. Então você traz o sacrifício de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Todos os dias. O cordeiro tinha um sacrifício. Então você vem perante o Senhor todos os dias para receber do Senhor o seu perdão, a sua purificação. Ou tem alguém aqui que não peque durante um dia? Tem alguém aqui que consegue ficar sem pecar pelo menos um dia? Como é que você faz então? Então nós temos o sacrifício manhã e o sacrifício da tarde para a purificação, para tirar os pecados. Então é um sacrifício diário, todos os dias você vem perante o Senhor. Mas nós temos também o sábado que é cada 7 dias. A cada 7 dias você tem um dia para quê? Para descansar. O seu corpo cansa, você cansa da fadiga do trabalho, do dia a dia, você cansa. Então a sua alma, o seu espírito tem que ser trabalhado todos os dias, você tem que estar em paz com Deus todos os dias. Mas a cada 7 dias, você precisa descansar. Isso é uma lei de Deus, isso é uma regra do Senhor. Não que hoje nós temos que guardar o sábado, mas o nosso corpo já é provado, ele precisa desse descanso.
né? Você trabalha 6 dias. No 7º dia você então descansa. Então tem o sábado do descanso, 7 dias. Então um dia, sacrifício diário, relacionado aos nossos pecados. Um sábado relacionado ao nosso descanso. E temos também a questão da lua nova. Eles tinham que comemorar isso também, a lua nova. Tinha as festas da lua nova. Então, quer dizer, a cada 30 dias, então tinha essa festa. E essa festa, ela está relacionada, né, nós podemos ver a lua nova, quando ela está no seu maior brilho. E eu creio que podemos aplicar assim com relação a Israel. Israel, ele deveria realmente mostrar, ser um testemunho para todas as nações do sol da justiça. A lua não tem a luz própria, mas ela vai brilhar por causa da luz do sol. Ou também, nós podemos aplicar para a questão da igreja. A igreja deveria realmente expressar essa luz do sol da justiça. A luz de Cristo, ela deve brilhar constantemente nas nossas vidas. Então, a cada 30 dias eles tinham que estar realmente cumprindo esse mandamento. E a cada ano eles tinham também a Páscoa. Nós temos a Páscoa, pelo menos uma vez por ano. E a Páscoa, ela vai falar de quê? A Páscoa fala de um memorial, uma lembrança que eles vão anunciar o quê? Que eles eram cativos, estavam escravos no Egito e foram libertos pelo Senhor. Então essa escravidão que eles tinham, agora são livres no Senhor. O Cordeiro Pascal foi imolado. Aquele cativeiro foi quebrado, eles foram libertos. Então um memorial todos os anos para lembrar realmente da obra do Senhor, o que o Senhor fez por eles, todos os anos. E depois teria de cada 3 anos, ele tinha o que? A colheita e a entrega dos dízimos. A cada 3 anos, olha aí no Deuteronômio 14, o verso 28, olha que interessante isso. A cada 3 anos, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então olha só, há uma promessa do Senhor novamente de bênção, que o Senhor vai te abençoar, porque se você trouxer o dízimo a cada 3 anos, para que esse dízimo? Para o levita, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Olha só a graça do Senhor, o cuidado do Senhor aqui com eles. Esse cuidado que você deve ter, vamos dizer hoje, com os obreiros, com aqueles que estão servindo ao Senhor, com as viúvas, com os órfãos, com aqueles que estão em necessidade. Então, a cada 3 anos, o dízimo deveria ser trazido. E isso traria o quê? Bênção para o povo. E também nós temos, depois então, o que nós lemos aqui, a cada 7 anos, então nós temos o ano da remissão. E esse ano da remissão é o ano que você deve perdoar as dívidas. Então deve ter no seu coração o perdão. Para quê? Então ele diz aqui, para que não haja pobre. Os irmãos lembram do livro lá de Esdras e Neemias, o que aconteceu ali com o povo? Alguns começaram a ser senhores dos irmãos. E começou o quê? A dominar, a governar, a tomar aquilo que eles tinham. E então vem lá o Neemias mesmo, e vai restituir, trazer de volta para o povo, porque o povo estava ficando pobre. Então esse é um cuidado que eles têm que ter nesses 7 anos, o tempo em que a dívida deve ser perdoada.
entre os irmãos. E depois nós temos o ano do jubileu, 50 anos. No ano do jubileu, também nesse ano nós vemos que tem que ter o quê? É o tempo das restituições, a restituição da terra, de tudo. É um tempo também de perdão, é um tempo de restituição. Esse ano do jubileu, toda a terra, ela deveria se alegrar. E isso fala também do governo do Senhor. Então, quando o Senhor governar, vai ter alegria, vai ter gozo, porque tudo vai ser restituído. Então, nesse ano do jubileu, 50 anos, então nós temos a semana de 7 dias, a semana de anos e as 7 semanas de anos. Então, 49 anos e o ano do jubileu. Então, nós vemos que a obediência a esse mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, em você cumprir esse ato de graça, esse ato de amor, isso traria bênção para a sua vida. Então, quando é que há o pobre? O pobre, ele há, aqui no Antigo Testamento, é quando ele desobedecia a palavra do Senhor, quando ele não ouvia a palavra do Senhor. Então, se você atentamente ouvir, atentamente praticar, guardar, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Mas por que a bênção não veio? Porque sempre o homem desobedece a Deus. Sempre o homem não guarda os mandamentos do Senhor. Irmãos, o tempo vai passando. O tempo vai passando. E você vai se acomodando. E você vai se conformando. E você vai tolerando. E as coisas começam a se tornar comuns, corriqueiras, como se Deus não estivesse percebendo, como se Deus não estivesse vendo. E aí você vive uma vida achando que Deus está longe, que essa palavra de Deus não vale mais. Aí a palavra do Senhor, a Escritura, já não é mais um livro tão importante para a sua vida. Você já não dá tanta atenção mais. Por quê? Parece que demorado, o Senhor parece, as promessas do Senhor não tem. E aí você começa a viver da sua maneira, do seu jeito. O Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus fiel, é um Deus de hoje. É o Deus que foi ontem, mas Ele é hoje e Ele será para sempre. E hoje também, da mesma forma, irmãos, eu creio que se nós obedecermos, honrarmos ao Senhor, a bênção do Senhor virá. O Senhor te abençoará, o Senhor te dará prosperidade, o Senhor te dará abundância da graça dEle. Paulo fala que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Como que um homem como George Miller pôde sustentar mais de 2.100 crianças? Como que ele poderia sustentar mais de 180 missionários? Como que um homem poderia fazer isso? E tinha mais de 10.000 alunos. Como que ele poderia sustentar tudo isso? É porque tem um Deus rico, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que atende às orações, um Deus que abençoa. A bênção do Senhor enriquece. Então, se Ele é aquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e Paulo diz ainda, se aquele que não poupou ao seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E o Senhor Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então o Senhor, Ele quer nos abençoar,
Para quê? Para nós sermos uma luz nessas trevas, para nós termos graça para expressarmos. Aonde que nós devemos expressar essa graça? Onde estivermos, no trabalho, na rua, na escola, onde você estiver, você tem que expressar essa graça de Deus, essa vida de Deus, essa bênção de Deus na sua vida. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós realmente cumprimos a vontade dEle, quando nós temos um coração aberto, né, e uma mão liberal que vem de Deus, que é a vontade de Deus, nós seremos bênção, nós abençoaremos. Irmãos, a palavra do Senhor diz claramente: Deus ama quem dá com alegria. Quer dizer, para dar é o que você tem, que você recebeu. E é isso que Deus quer nos dar, a bênção dEle. Eu não estou falando aqui, irmãos, de teologia da prosperidade, mas eu estou falando aqui de um relacionamento com um Deus presente, um Deus rico, um Deus que ouve as orações, um Deus que responde, mas um Deus que quer relacionar, um Deus que quer da sua parte obediência. Deus quer obediência da sua parte. O Senhor diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso é uma palavra do Senhor, essa é uma vontade do Senhor, né? Que haja prazer em relacionar com os irmãos, que haja prazer na vida comum dos irmãos. E hoje nós vemos que cada vez mais distantes, né, os irmãos estão. Cada dia que passa, né, de um modo geral, na igreja, cada um está vivendo o seu próprio caminho, fazendo a sua própria vontade. Não é essa a vontade do Senhor, né? Que você fique em casa, que você faça aí as suas reuniões, né? O seu relacionamento com Deus e virtualmente, né? Online. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja presente, que você conviva com seus irmãos, que você se relacione, que você possa saber a necessidade do seu irmão, de sua irmã. E aí ele diz em Gálatas, né? Gálatas 6, vamos ler lá. Gálatas 6. Verso 10. Por isso, olha o verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então essa é a vontade do Senhor. Que você faça o bem e que você não canse de fazer o bem. Né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Estou cansado de ajudar, estou cansado de fazer isso, estou cansado de fazer aquilo. Ou seja, eu faço e não recebo nada. Estou cansado de fazer isso. Mas aqui ele está dizendo, não canse de fazer, porque você vai colher. No tempo certo você vai colher. Faça o bem a todos, enquanto tiver oportunidade, mas principalmente aos da família da fé. Então, é um desejo do Senhor que vivamos em unidade, que vivamos em união, que vivamos bem com os irmãos, que cuidemos uns dos outros. Essa é a vontade de Deus. E aí aqui nós podemos ver
O que Deus deseja é que nós temos que expressar essa graça, expressar o seu amor, expressar a sua luz nesse mundo de trevas. Então nós temos que socorrer a quem? A todos que estiverem em necessidade, a todos. Então quando nós vemos lá em Deuteronômio, ele fala uma coisa interessante: os pobres da terra. Então nós podemos fazer uma diferença ali entre aqueles que são pobres em Israel, mas também aos pobres na terra. Devem ser socorridos, devem ser abençoados. Mas aqui, ele diz aqui, primeiro, principalmente aos da família da fé. Seja um abençoador. Ame. E quem ama, perdoa. Ame e sirva. Sirva os seus irmãos, socorre os seus irmãos, abençoa os seus irmãos. Então aqui ele mostra para nós o cuidado com a viúva, o cuidado com o órfão, o cuidado com o estrangeiro que estão na terra. Nós devemos ter esse espírito. Qual que é o espírito? Da remissão. Nós temos que ter esse espírito de perdão, que no tempo certo eu devo perdoar. Aos irmãos, o que eles deveriam fazer? Não poderiam cobrar juros, não poderiam cobrar usura, mas o estrangeiro ou o outro poderia. Então olha só o cuidado, a graça que ele tem com os irmãos. Esse cuidado, Deus está dizendo, olha, faça isso e a bênção de Deus virá para a sua vida. Então não seja aquela pessoa egoísta, não seja aquela pessoa maligna, avarenta, idólatra, não seja, mas cuide dos santos, cuide dos irmãos, cuide daqueles que necessitam. Agora, tem outra história, tem outro detalhe. E quem não quer trabalhar? O preguiçoso. Eu devo ajudá-lo? Eu devo ajudá-lo? Tem, Gustavo? Tem que ajudar o preguiçoso? Não. E o que ele manda fazer com o preguiçoso? Aparta dele. Aquele que não quer trabalhar, aparte-se. Não associe com ele. Não quer trabalhar. Porque, irmãos, nós vamos socorrer necessitado. Alguém que está em necessidade, alguém que precisa de ajuda, mas é alguém que está trabalhando, está lutando e não está conseguindo. Então você socorre, você ajuda. Então ao pobre, aquele necessitado, você ajuda. Mas o preguiçoso, você aparta dele. A palavra diz claramente isso. Quem não quer trabalhar, não coma. E você não deve nem comer com tal. Olha só a seriedade, isso no Novo Testamento. Não é uma questão do Velho Testamento. É um ensino do Novo Testamento para nós. Quantos não querem trabalhar e vivem pedindo, mentem, inventam histórias. Tem que me ajudar, tem que me fazer isso. Mas não quer trabalhar. Não querem. Então a Bíblia é muito clara. Não associe com tal. Mas irmãos, nós temos que mostrar, nós temos que brilhar, o brilho de Cristo, a glória de Cristo, ela tem que ser vista em nós. Onde nós passarmos, com quem nós tivermos contato, a graça de Deus tem que se manifestar, a glória de Deus, o brilho de Cristo tem que se manifestar. Então as pessoas têm que ver Cristo em nós, elas têm que ver esse brilho de Deus. Nós temos esse coração de remissão, um coração que perdoa, Porque às vezes aquilo, se vier arrependido e pedir o perdão, perdoa. Olha, eu não tenho como te pagar, me perdoa, eu não tenho como. Como nós vimos lá, aquela parábola daquele devedor e credor lá. Ser paciente, eu te pagarei. E ele, compadecido, perdoou toda aquela dívida. Então, irmãos, Deus quer nos abençoar. Se você for diligente, se você for honesto, se você for obediente à palavra do Senhor, a bênção de Deus virá para você. A prosperidade virá para você.
Não é uma questão de sorte. Ele tem muita sorte. Não é isso, irmãos. Se você for diligente, fiel ao Senhor, obediente à palavra do Senhor, a bênção de Deus virá para você. É Deus quem abençoa, Deus é quem faz. Deus faz o rico, Deus faz o pobre. A bênção de Deus virá. E nós temos que atentar para isso. Esse ano da remissão, irmãos, esse sábado de anos, Ele quer nos ensinar isso, a graça de Deus. Deus é um Deus gracioso. Então nós temos uma oferta diária para resolver o problema do nosso pecado. Nós temos aí a questão do descanso, nós temos aí a questão da glória de Israel, nós temos a questão da Páscoa para lembrar, do sacrifício, da libertação. Então tem tudo na palavra do Senhor para a gente estar sempre lembrando que Deus é um Deus abençoador. Deus quer o nosso bem. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus que quer realmente nos abençoar. Então Ele diz aí, se ouvirdes atentamente, guardares, ouvir e obedecer, emprestarás e não tomarás emprestado, dominarás e não serás dominado. Então, irmãos, nós podemos honrar ao Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Escuta isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Ouça e creia no que diz. Parece que está longe, parece que está distante, mas irmãos, é a palavra de Deus. Creia, confie nos mandamentos, confie nessa palavra. Ela vai trazer descanso para a sua vida. Ela vai mudar a direção, o seu caminho, ela é luz para o seu caminho. Ela vai direcionar você para um caminho reto e bom. A bênção de Deus virá para a sua vida. Seja fiel, honre ao Senhor naquilo que Ele pede para você. Deus pede algo de mim, para você. Às vezes há uma ansiedade no nosso coração. Essa semana eu estava assim meio... Me veio uma palavra, olha, confie no Senhor, entrega ao Senhor, descansa no Senhor e segue o seu caminho. Espera no Senhor, segue o seu caminho. Então, o Senhor fala, lendo lá o Salmo, saltou, entrega ao Senhor e segue o seu caminho. Então, deixa nas mãos dEle, confia nele e segue o seu caminho. Então, irmãos, é bênção de Deus. Deus vai falar, Deus vai ministrar algo e você pega aquilo e põe em prática. E a bênção de Deus virá. O Senhor vem, o Senhor se manifesta. Irmãos, que nós sejamos graciosos e que tenhamos esse coração da remissão. Um coração que perdoa, um coração, que expressa essa graça de Cristo. Assim como Ele foi gracioso conosco, sejamos graciosos com os irmãos. Assim como Ele nos perdoou, assim venhamos perdoar os nossos irmãos. Assim como Ele nos acolheu, venhamos acolher os irmãos. Assim como Ele cuida dos órfãos, das viúvas, venhamos também cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, se há um necessitado no meio do povo de Deus, devemos socorrê-los. Então, vamos funcionar, vamos atentar para a palavra do Senhor. Então, eu anotei aqui, irmãos, olha só. Todos os que entram em contato conosco devem ver a graça de Jesus brilhar nos nossos corações, nas nossas palavras e no nosso olhar. Todos os que entram em contato conosco devem ver a graça de Jesus brilhar nos nossos modos, nas nossas palavras e no nosso olhar.
Então, que o Senhor te abençoe, meu irmão. O Senhor te fortaleça, te guarde. Em nome de Jesus, que Cristo seja luz na sua vida. E como diz Mateus, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que estás nos céus. Senhor, nos abençoe, irmãos. Pai, nos dê realmente a bênção do Senhor para ouvirmos e obedecermos a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos contemplar o Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.